Se você está passando pelo momento mais silencioso da sua vida, pode ser que Deus esteja orquestrando sua maior vitória. O que parece abandono pode ser o preparo mais estratégico que o céu já fez por você. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Os maiores movimentos de Deus acontecem em silêncio absoluto. Enquanto você espera por um sinal, Deus está movendo peças no invisível que você só vai entender quando a porta se abrir. Mas existe um problema. A maioria dos cristãos interpreta o silêncio de Deus como ausência. Eles acham que se Deus não está falando, é porque Deus não está agindo. E aí começam a duvidar, começam a desistir, começam a fazer concessões, exatamente no momento em que deveriam estar se posicionando para a maior virada de suas vidas. Então deixe eu te fazer uma pergunta antes de continuarmos. E se o silêncio ao seu redor não for vazio, mas estratégia? E se Deus estiver preparando algo tão grande que ele precisa te reposicionar completamente antes de liberar? Nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 sinais bíblicos de que Deus está preparando uma grande virada na sua vida. Sinais que acontecem em silêncio. Sinais que a maioria ignora porque está esperando barulho. E quando você terminar esse vídeo, vai entender por que o período mais quieto da sua vida pode ser a prova de que você está mais perto da sua vitória do que jamais esteve. Vamos começar destruindo uma mentira religiosa perigosa. A mentira de que Deus fala proporcionalmente à proximidade. Que quanto mais perto de Deus você está, mais ele fala. Que se você está no centro da vontade dele, vai ouvir sua voz claramente todos os dias. Isso é teologia emocional, não é bíblica. A verdade é esta: alguns dos homens mais próximos de Deus experimentaram os períodos de silêncio mais longos. José passou 13 anos entre o sonho e o palácio. 13 anos de silêncio. Vendido como escravo aos 17 anos. Jogado na prisão injustamente aos 28. Esquecido pelo copeiro que prometeu ajudá-lo. E durante esses 13 anos, Gênesis não registra uma única palavra de Deus para José, nenhuma visita angelical, nenhuma profecia confirmadora, nenhum milagre espetacular, apenas silêncio. Mas olhe o que aconteceu em Gênesis capítulo 41, versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair logo do cárcere. Logo, uma palavra. De repente, 365 dias de esquecimento terminaram em um único dia de promoção. Do calabouço ao palácio em questão de horas. E aqui está o que você precisa entender. O silêncio de Deus não significa que Deus está distante. Significa que Deus está trabalhando em níveis que você ainda não consegue ver. O silêncio de Deus é o som do trabalho invisível. É o céu reposicionando pessoas, removendo obstáculos, alinhando tempos, preparando corações. Enquanto você espera no poço, Deus está preparando o palácio. E quanto mais profundo o poço, maior a elevação que vem depois. Essa Wilfred Kenyon escreveu algo poderoso sobre isso. A fé não exige sinais constantes. A fé descansa na palavra declarada, mesmo quando os céus estão em silêncio. Essa é a diferença entre crentes imaturos e crentes maduros. Os imaturos precisam de confirmação emocional diária. Os maduros descansam na promessa, mesmo quando não sentem nada. Então, se você está em um período de silêncio, não entre em pânico. Deus não está testando sua fé. Ele está preparando sua promoção. Agora vamos aos sinais específicos. E o primeiro sinal de que Deus está preparando uma grande virada é este. Primeiro sinal: perda de estruturas antigas. Quando Deus vai te levar para um novo nível, Ele primeiro remove o que te mantém preso ao nível antigo. E isso dói, porque você perde pessoas que você achava que estariam com você para sempre. Você perde posições que você construiu com anos de esforço. Você perde padrões que davam segurança e conforto. E no meio dessa perda, você se sente abandonado. Mas olhe para Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. No hebraico original, essa frase começa com 2 palavras, lech lecha, que literalmente significa vá para você mesmo. Deus não estava apenas dizendo saia de um lugar e vá para outro. Deus estava dizendo desapegue de tudo que define você externamente para descobrir quem você realmente é em mim. Porque enquanto sua identidade estiver ligada à sua cidade, à sua família, à sua posição, você não pode carregar o novo que Deus tem para você. O novo vinho precisa de odres novos, e Deus não desperdiça vinho novo em estruturas velhas. Então, se você está perdendo relacionamentos, perdendo posições, perdendo padrões, preste atenção. Isso não é castigo, é preparação. Imagine uma lagarta. Quando ela entra no casulo, de fora parece que ela está morrendo. Ela para de se mover, para de comer. Fica imóvel no escuro, mas por dentro, uma transformação radical está acontecendo.
acontecendo. O DNA dela está sendo reescrito. As células antigas estão sendo dissolvidas. A estrutura nova está sendo formada. E quando o processo termina, o que sai não é uma lagarta melhorada. É uma criatura completamente nova, com asas, com capacidade de voar, com acesso a alturas que a lagarta nem sonhava alcançar. Essa é a imagem exata do que Deus faz em períodos de preparação. Ele te coloca no casulo, e de fora parece morte, mas por dentro você está sendo completamente transformado. Então, se você está no casulo agora, não saia antes da hora, porque se a borboleta rasgar o casulo antes do tempo, ela morre. As asas não se formam completamente, a força não se desenvolve. O tempo no casulo é o que cria a capacidade de voar, e Deus sabe exatamente quanto tempo você precisa lá dentro. E isso nos leva ao segundo e terceiro sinais, que geralmente acontecem juntos. Segundo sinal, sede espiritual anormal. Terceiro sinal, isolamento forçado. Quando Deus está preparando uma virada, Ele aumenta sua fome e sede por Ele de forma sobrenatural. Você começa a perceber que nada mais satisfaz. As coisas que antes te animavam agora parecem vazias. Os prazeres que antes te bastavam agora te deixam inquieto. E você sente uma fome crescente pela presença de Deus que não consegue explicar. Davi experimentou isso no deserto de Judá. Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Preste atenção nessa linguagem. De madrugada te buscarei. Não é uma busca casual. É uma busca desesperada. É acordar no meio da noite com o coração acelerado querendo orar. É sentir uma inquietação que só a palavra de Deus acalma. E aqui está o que você precisa saber. Essa sede não é depressão espiritual. É ativação divina. Deus está te preparando para carregar uma unção maior. E você precisa de mais capacidade interna para sustentá-la. Então Ele aumenta sua fome para que você aumente sua capacidade. E ao mesmo tempo Ele te isola. Não socialmente necessariamente, mas espiritualmente. De repente você percebe que não se conecta mais com as mesmas conversas. As mesmas piadas não fazem mais graça. Os mesmos cultos não te tocam como antes. E você se sente solitário, mesmo no meio da multidão. Isso não é depressão, é diferenciação. Deus está te separando, te destacando, te preparando para uma missão que exige outro nível de intimidade com Ele. Olhe para Paulo, Gálatas capítulo 1, versículo 17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo teve uma experiência com Jesus na estrada de Damasco que transformou sua vida. Mas depois dessa experiência poderosa, ele não foi imediatamente para o ministério. Ele foi para a Arábia, um deserto, isolado, e ficou lá 3 anos. 3 anos de silêncio antes de começar o ministério que mudaria o mundo. Porque Deus sabia que o que ele tinha para Paulo era tão grande que Paulo precisava de 3 anos no deserto apenas para processar, para aprender, para ser esvaziado de si mesmo, para ser enchido de Deus. O isolamento não é punição, é incubação. É o lugar onde Deus te protege de distrações para te encher de revelação. Então, se você está se sentindo isolado agora, entenda isto. Você não está sendo rejeitado, você está sendo preparado. E quando Deus te tirar desse deserto, você não vai sair vazio. Você vai sair carregado de unção. Mas espere, porque tem algo ainda mais profundo acontecendo durante esse período. E isso nos leva aos sinais 4 e 5. Quarto sinal, a oposição aumenta drasticamente. Quinto sinal, promessas antigas voltam à sua memória. Aqui está uma verdade que vai chocar você. Quanto mais perto você está da sua vitória, mais intensa fica a batalha. Porque o inimigo sabe que se você cruzar essa linha, ele perde acesso à área que Deus está prestes a te dar. Então ele intensifica o ataque. Não porque você está fora da vontade de Deus, mas porque você está perigosamente perto de entrar no que Deus prometeu. Neemias experimentou isso. Ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E quanto mais o muro subia, mais os inimigos atacavam. Neemias capítulo 4, versículos 7 e 8. Quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que os muros de Jerusalém estavam sendo restaurados e que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos conspiraram para atacar Jerusalém e criar confusão. Olhe essa progressão. Primeiro, eles zombaram. Depois, eles ficaram furiosos. Depois, eles conspiraram para atacar. A oposição escalou porque a vitória estava próxima. E aqui está o que você precisa entender. Se o diabo está aumentando a pressão na sua vida agora, é porque ele viu o que Deus está prestes a liberar para você. E ele está desesperado para te fazer desistir antes da manifestação. Mas tem um detalhe poderoso que acontece exatamente nesse momento.
Enquanto a oposição aumenta, Deus começa a trazer de volta à sua memória promessas antigas, coisas que ele falou anos atrás, sonhos que você teve e esqueceu, palavras proféticas que você guardou em um caderno e nunca mais olhou. De repente, essas promessas voltam. Não por acaso, é Deus te lembrando do destino para o qual ele te chamou. Porque quando a batalha fica intensa, você precisa lembrar por que está lutando. Você precisa lembrar que o que Deus prometeu, ele cumpre. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Porque a visão ainda está para o tempo determinado, e se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olhe essa palavra no hebraico, se apressa. A palavra é puar, que significa respirar rapidamente, ofegar como alguém correndo. A visão que Deus te deu não está parada. Ela está correndo em sua direção, mesmo quando parece que nada está acontecendo. E quanto mais perto ela chega, mais o inimigo tenta te distrair com guerra. Mas você precisa entender algo crucial. A intensificação da batalha é a confirmação da proximidade da vitória. Então, se as coisas estão mais difíceis agora do que nunca, não desista. Isso não é sinal de derrota, é sinal de que você está quase lá. E agora, chegamos aos 2 últimos sinais, que são os mais poderosos. 6º sinal, favor inexplicável em lugares inesperados. 7º sinal, paz que desafia a lógica. Quando Deus está preparando sua virada, ele começa a liberar favor sobrenatural na sua vida. E esse favor não faz sentido. Você não fez nada para merecer. Você não tem conexões. Você não tem currículo impressionante. Mas de repente portas se abrem. Pessoas importantes te notam. Oportunidades aparecem do nada. José experimentou isso de forma impressionante. Mesmo como escravo na casa de Potifar, Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz: O Senhor era com José, e ele era homem próspero. Como um escravo pode ser próspero? Por causa do favor de Deus. E quando José foi para a prisão injustamente, o mesmo favor continuou. Gênesis capítulo 39, versículo 21. O Senhor era com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro, favor na escravidão, favor na prisão, favor nos lugares mais improváveis. Porque quando Deus está te posicionando para a promoção, ele libera favor antecipado. Ele faz você brilhar mesmo no calabouço, porque o favor de Deus não depende da sua localização. O favor de Deus está conectado ao seu destino. E aqui está o que isso significa para você. Se você está experimentando favor inexplicável agora, mesmo no meio da luta, isso não é sorte. É Deus te posicionando. É o céu sinalizando que você está prestes a mudar de nível, mas tem um sinal ainda mais profundo. E esse é o que confirma todos os outros. Paz irracional. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra excede no grego é uperecho, que significa literalmente transcender, ir além, superar. É uma paz que não faz sentido baseada nas circunstâncias. É você dormindo tranquilo enquanto a tempestade ruge lá fora. É você sorrindo no meio da provação porque algo dentro de você sabe que está tudo sob controle. Não é negação da realidade, é confiança na fidelidade de Deus. E quando você tem essa paz, é porque o Espírito Santo está te confirmando internamente que a vitória já está garantida. Você ainda não viu a manifestação, mas seu espírito já sabe. E essa paz te ancora quando tudo ao redor tenta te fazer duvidar. Essa Wilfred Kenyon ensinou algo poderoso sobre isso. A fé é uma posição legal no reino de Deus. Quando você está nessa posição, a paz não é opcional, é consequência. Em outras palavras, quando você realmente descansa na obra consumada de Cristo, a paz vem automaticamente, porque você não está mais tentando fazer Deus se mover. Você está descansando no que Ele já fez. E esse descanso, essa paz inexplicável, é o sinal mais poderoso de que sua virada está próxima. Porque você não consegue fabricar essa paz, você não consegue forçar. Ela só vem quando Deus está no controle. E se você tem essa paz agora, mesmo que nada ao seu redor faça sentido, segure firme, porque o que você está prestes a ver vai validar cada dia de espera. Então, vamos recapitular os 7 sinais de que Deus está preparando uma grande virada na sua vida. Primeiro, perda de estruturas antigas. Deus remove o velho para preparar espaço para o novo. Segundo, sede espiritual anormal. Sua fome por Deus aumenta sobrenaturalmente. Terceiro, isolamento forçado. Deus te separa para te encher de revelação. Quarto, a oposição aumenta drasticamente. Quanto mais perto da vitória, mais intensa a batalha.
prática. Quinto, promessas antigas voltam à sua memória. Deus te lembra do destino para o qual te chamou. Sexto, favor inexplicável em lugares inesperados. Portas se abrem sobrenaturalmente. Sétimo, paz que desafia a lógica. Você descansa mesmo no meio da tempestade. Se você está experimentando um ou mais desses sinais agora, entenda isto. Você não está sendo esquecido. Você está sendo preparado. E o que Deus está preparando para você é maior do que você pode imaginar. Então, o que você faz com isso agora? Primeiro, pare de interpretar o silêncio como abandono. O silêncio de Deus é o som do trabalho invisível. Deus está movendo peças que você só vai ver quando a porta abrir. Segundo, mude sua confissão. Pare de dizer, Deus me esqueceu, e comece a declarar, eu estou sendo preparado. O silêncio ao meu redor não é vazio, é o céu trabalhando estrategicamente. O que está sendo preparado para mim é maior do que posso imaginar. Diga isso em voz alta agora. Diga de novo, porque a linguagem da fé alinha sua boca com a realidade do céu. Terceiro, use esse tempo de preparação para se fortalecer. Leia a palavra, ore sem cessar. Fortaleça sua intimidade com Deus, porque quando a porta abrir, você vai precisar de fundamento forte para sustentar o que vier. Quarto, não desista nos últimos metros. A maioria das pessoas desiste exatamente quando estão mais perto da vitória, porque a batalha fica mais intensa nos últimos metros. Mas você precisa entender, se o inimigo está lutando tão desesperadamente agora, é porque ele viu o que você está prestes a conquistar, e ele está aterrorizado. Então segure firme. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês. Porque do calabouço ao palácio pode ser questão de um único dia, e você não vai desistir agora. Eu vou terminar com isto. Você acabou de descobrir os 7 sinais de que Deus está preparando uma grande virada na sua vida. Mas existe uma coisa que você pode fazer durante esse período de preparação, que acelera ou atrasa o tempo de Deus. E 99% dos cristãos não sabem o que é. É algo que está escondido em um versículo que a maioria lê errado. E quando você descobrir o que é, sua vida espiritual vai mudar da noite para o dia. Porque você vai entender como cooperar com Deus em períodos de espera, em vez de apenas sobreviver a eles. Eu vou explicar isso no próximo vídeo. O link está na tela agora. Clique e descubra a chave que transforma a espera passiva em preparação ativa. Você não vai querer perder isso.